Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões para a área de Tecnologia, Dados e Informação do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU. Antes da gente resolver a questão de hoje, pessoal, lembrando sempre quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de Tecnologia, Dados e Informações para o CNU, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e vamos lá para a leitura da questão de hoje, que diz assim: o sistema operacional, através do gerenciador de memória, deve tentar manter na memória principal o maior número de processos residentes, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos computacionais. Mesmo na ausência de espaço livre, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. A técnica de swapping foi introduzida para contornar o problema de insuficiência de memória principal e consiste em: letra A, escolher um processo residente a ser transferido da memória principal para a memória secundária, swap out, sendo que posteriormente o processo é carregado de volta da memória secundária para a memória principal, o swap in. B, dividir a memória principal em pedaços de tamanho fixo, chamados partições, onde o tamanho das partições é estabelecido na fase de inicialização do sistema. C, dividir o programa em módulos de forma que seja possível a execução independente de cada módulo, utilizando uma mesma área de memória. D, dividir a memória em pedaços de tamanho variável, de modo que cada programa utilize apenas o espaço necessário para sua execução. E a letra E, desenvolver as aplicações de modo a não ultrapassar o espaço de endereçamento de memória disponível. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta para essa questão? Pois bem, para analisar isso, eu preciso que vocês entendam comigo a partir de agora a função do gerenciador de memória do sistema operacional, como, por exemplo, o Windows tem um gerenciador de memória, o Linux tem gerenciador de memória, quer dizer, os sistemas operacionais possuem os seus gerenciadores de memória. E a função básica de um gerenciador de memória é controlar, como o próprio nome diz, o uso da memória do computador, de modo que dois ou mais aplicativos, ou programas, ou dispositivos não utilizem o mesmo endereço de memória ao mesmo tempo. Por isso que ele é gerenciador de memória. Ele também é responsável por alocar espaço em memória aos processos que serão executados e também liberar essas posições de memória ocupadas quando os processos são finalizados. Isso é uma das funções mais importantes que a gente tem dentro do gerenciador de memória, certo? Outra coisa importante, o sistema operacional, através do seu gerenciador de memória, ele deve manter na memória principal, por exemplo, a famosa memória RAM, memória principal do computador, o maior número de processos residentes, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos computacionais. O grande problema aqui é que a tal memória principal, e aí eu mostro a memória RAM para vocês, que é a memória principal do computador, não tem espaço infinito. E aí, como é que nós resolvemos os problemas aqui se a memória RAM não tem espaço infinito? E a grande função da memória principal, da memória RAM do computador, é manter armazenados dados que estão em processamento, que estão em execução. Só que de repente alguém começa a usar muitos programas, e de repente não tem mais espaço para armazenar dados e informações nesta memória principal do computador. E aí que vem um ponto importante, porque mesmo na ausência de espaço livre na memória principal, o sistema deve sim permitir que novos processos sejam aceitos e executados. Aí alguém me diz, agora o professor enloucou? Agora o professor ficou louco. Como assim? Na ausência de espaço livre, o sistema tem que permitir que novos processos sejam aceitos e executados? Mas como? Se não tem mais espaço livre na memória principal, isso é ausência de espaço livre nessa memória principal? E aí, começamos a carregar dados na memória principal de programas que estão em execução e não tem mais espaço aí na memória RAM, na memória principal, para manter tantos dados em execução. O que é feito então? Aí é que entra a ideia da técnica do swapping.
Porque a técnica do swapping ela foi introduzida para contornar o problema de insuficiência da memória principal do computador. Quer dizer, quando não tivermos mais espaço na memória principal, é que entra a técnica do swapping, onde nós temos a ideia de escolher um processo residente aí na memória que vai ser transferido desta memória principal para a memória secundária, por exemplo, o disco rígido, numa operação que nós chamamos de swap out, sendo que posteriormente, o processo é carregado de volta lá da memória secundária, que é o disco rígido, para a memória principal, numa operação que a gente conhece como swap in. Isso é a base do conceito de memória virtual, isto é, não tendo mais espaço lá na memória principal, então nós realizamos operações de swapping, que nesse caso é o swap out, que é justamente colocar a ideia de algum processo residente lá da memória principal ser transferido da memória principal, que é a memória RAM, para a memória secundária, que é o disco rígido, criando o que a gente chama de uso de memória virtual, alocada aí no disco rígido do computador. E aí depois é feita a operação chamada de swap in, que posteriormente aquele processo é carregado de volta lá na memória principal, né? É carregado de volta da memória secundária, que é o disco rígido, para a memória principal. Isso é operações de swapping, seja o swap out, que é quando sai da memória principal para a memória secundária, ou quando é o swap in, quando esse processo é carregado de volta aqui da memória secundária lá para a memória principal, que é a memória RAM. Isso tudo, pessoal, que eu contei para vocês é a base do conceito da técnica de swapping, que é a base do que a gente chama de uso de memória virtual no computador, certo? Bem, agora sim já podemos voltar na questão quando eu dizia o sistema operacional, através do gerenciador de memória, deve tentar manter na memória principal o maior número de processos residentes, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos computacionais. Mesmo na ausência de espaço livre, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. A técnica de swapping foi introduzida para contornar o problema de insuficiência da memória principal e consiste em, como a gente viu, consiste em escolher algum processo residente lá na memória principal, que vai ser transferido desta memória principal, que é a memória RAM, para a memória secundária, lá o disco rígido, numa operação que a gente chama de swap out. E depois, posteriormente, esse processo vai ser carregado de volta aqui da memória secundária, que é o disco rígido, para a memória principal, que é a memória RAM, numa operação chamada de swap in. Tá aí, letra A de América, então, o gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia da informação, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!